Opa! Anthony. Natália. Boa noite. Anthony. Daniel, Alicia. Boa noite. Meus queridos, aproveita que a galera ainda está chegando. Até falei com o Anthony já. Daniel, Alice e Natália. Relembra para mim, me refresca a memória. Nós já vimos o conteúdo de áreas das figuras planas. Boa noite. Áreas das figuras planas? É? Já. Tem certeza disso? Sim, você até fez aquela lista. Como é que fala? Que tem uns quadradinhos, tinha uns quadradinhos, aí vocês foram até pensar na internet a resposta. Porque eu tenho até uma lista adicional de áreas mesmo. Isso aí. Beleza. Então, show de bola. Meus queridos, hoje a gente vai ver iniciozinho de geometria espacial, poliedros, mas essa semana a gente vai começar também trigonometria no ciclo trigonométrico, ok? A gente tem aula hoje e sexta, é isso? Não, são 3, se eu não me engano, são não? Deixa eu ver aqui no meu horário. Bom, hoje sexta só. Teve certeza disso? Tem certeza disso? Vocês têm o horário já novo? Tem no grupo, deixa eu olhar aqui. Não, confere para mim, por favor. Sexta... falou que você... Oi? Sexta-feira, 6 horas, 6h20. A gente só vai ter 2 encontros? É isso mesmo? Uhum. Uma matemática com o Thiago. Entendi. Então 3 encontros ao todo. Ó, J10! Grande J10! Tá bonito na foto, hein, jogador? Abre o áudio aí e fala comigo, rapaz. J10. Ligar meu áudio. Moleque. Para que você tá correndo. Porra, claro, rapaz. Fazendo atividade física, cara. Deve estar aí, deve ter uma Fazer amiga do atividade seu lado física. aí com a cervejinha. Não, tô fazendo atividade física. Me respeita, Manter a forma, entendeu? Manter a forma. Tem que chegar aí depois da quarentena bem fisicamente, entendeu? Rapaz, ainda bem que eu fiz a dieta e perdi 8 quilos antes, porque eu voltei aos 8 quilos novamente. Pô, senão tinha com 16 a mais. Caramba, graças a Deus eu fiz a dieta. Rapaz, então, tô treinando aí, cara. Tô correndo e tal. Não todos os dias, 3 vezes na semana. Aí você entrou para dizer que tá treinando. Que maneiro, pô. Vem ter aula de geometria espacial hoje pra gente. Eu entrei pra te ver, né, cara? Pô, saudade de você, cara. Rapaz, eu acho até que você entrou para exemplificar, que eu ia explicar para eles que a geometria espacial se divide nos poliedros e nos corpos redondos. Você se encaixa nos corpos redondos. Você acha que eu sou um poliedro? Não, você tá para mais corpos redondos. Eu sou um poliedro, né? Você não tem aresta, nada disso. Você é um corpo redondo. Rapaz, tem um cone aqui, cara. Eu posso exemplificar com a utilização de um cone, né? Cilindro. Você tá Alex, você aderiu
Aí esse chapeuzinho aí, né, cara? Isso é estilo o quê, cara? Lógico, rapaz. Isso é estilo o quê? Eu criei um estilo aqui, bicho, que agora vão ter que me aceitar dessa maneira quando eu estiver nas aulas presenciais. Entendeu? Esse aqui eu uso para tocar, cara, Entendi. mas agora eu vou usar para dar aula também. Entendeu? Show de Ah, bola, entendi, fechou. entendi. Vamos lá então, Hein? deixar de papo. É, Janaci tá dizendo que tá porra, treinando, então, não tá então, eu treinando vou sair, nada. só entrei pra te dar um alô, cara, pra mandar um abraço pra você aí. Tudo de bom, meu Saudade de brother. Tamo você. junto, cara. Valeu, Valeu, valeu. Feró. Grande Ótima abraço. aula aí. Fica Um na abraço. paz. Tamo junto. Valeu, valeu, meu querido. Grande abraço. Tchau. Vamos lá então, galerinha. Vamos nessa. Vocês não estão vendo meu slide ainda não, né? Ei, ei. Boa noite, Lara. Boa noite, Isabela, Breno, Isabela Lopes, Vivian, Alice, Daniel, Natália e Anthony. Não estão. Ah, acho que eu não compartilhei então. Beleza. Agora sim. Agora acho que compartilhei. Estão vendo? Vocês estão vendo? Gente, a minha internet hoje... Deixa eu ver. Sim, sim. Hoje resolveram passar um negócio de fibra ótica aqui para da Vivo. A internet hoje ficou um lixo o dia inteiro. Espero que não trave aqui. Se travar, ficar falando sozinho, me avisem, por favor, hein? Vamos lá. Meus queridos, quando eu falei se a gente já tinha visto áreas, porque a geometria espacial, que inicia com poliedros, é necessário que a gente tenha o conhecimento de áreas, beleza? Mas não ainda na aula de hoje. Espacial, que a gente começa os prismas, aí sim. Meus queridos, então vamos lá. Poliedros. Bom, primeiro, o que significa poliedro? A palavra poliedro se divide em duas partes, onde poli quer dizer vários ou várias, muitas, e edros quer dizer faces. Então, são sólidos espaciais compostos por várias faces, ok? Bom, e um poliedro é um sólido que ele é composto, ele é constituído por, no mínimo, 4 faces planas, em formato de polígonos. Então, poliedro é um sólido que tem que ter, no mínimo, 4 faces planas. E essas faces planas são polígonos. E aí eu tenho, aí aqui tem alguns exemplos, e eu tenho uma observaçãozinha para dar para vocês, que é o seguinte, até comentei com o J10 ali que a geometria espacial ela se divide em 2 grupos. Aqueles que são poliedros e os que não são poliedros. Os que não são poliedros são chamados de corpos redondos. Por quê? Porque para ser um poliedro, você tem que ter uma junção de 4 ou mais polígonos. Só que círculo não é um polígono, porque um polígono ele é formado quando você tem vários segmentos de reta se juntando. Lembra que a gente já estudou polígono? A palavra polígono quer dizer poli, vários, e gonos, ângulos. Então, vários ângulos. E na primeira aula nossa de geometria, ângulos, quando um polígono, você tem que formar ângulo. E para formar ângulo é necessário ter segmentos de reta. Por essa razão, os círculos não são polígonos. E por não ser um polígono, então ele não forma um poliedro. Beleza? Uma consequência levando a outra. Joia? Então, por essa razão, alguém está falando comigo? Prof, Natália, prof. Professor, Oi. Tá hein, mas teve travando. uma questão. Tá travando? Não, isso que eu ia perguntar se tá travando. Tá não. Ah, não, eu ia falar que teve uma questão uma vez que perguntou qual era a figura que mais tinha vértice, segmento de reta. Aí tava o círculo, porque o círculo é formado por um monte infinito de segmentos de reta. Tem
uma linha muito pequena, mas embora tenha, que diz que um círculo é como se fossem um polígono de infinitos lados. Ok? São tantos lados tão pequenininhos que nem parecem que formam segmentos de reta, parece uma curva mesmo. Eu, particularmente, eu não gosto muito porque senão abre precedentes. Mas que existe, existe mesmo. Você tem razão. Existem alguns livros que trazem isso. Tudo vai até da bibliografia que se cobra dentro das provinhas que faz. Mas eu acho que são polêmicas que se criam à toa. De verdade. Entendeu? Eu vou pela definição formal mesmo. Joia? Bom, vamos lá. Meus queridos, então, agora vamos lá. Nomenclatura de um poliedro. Já vimos, então, que poliedro, então, é qualquer sólido que não tenha nada que seja circular. Beleza? Então, não tem círculo na jogada. Algum elemento circular dentro dos poliedros, a nomenclatura deles depende do número de faces que esse camarada possui, o número de polígonos. E para isso a gente vai usar um prefixo e um sufixo. O prefixo vai indicar um número, onde a gente já usava nos polígonos. Tri para triângulo, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6, assim por diante. Os mesmos que usávamos nos polígonos. Só que o final, o sufixo, não vamos usar mais gonos, porque gono era ângulo. O sufixo agora a gente vai utilizar a palavra edro, que quer dizer face. Então, um sólido que tem 7 faces, heptaedro, ok? Um sólido de 10 faces, decaedro. Então, prefixo indicando um número, sufixo sempre usando a palavra edro. Beleza? Deixa eu ver quem está comigo aqui. Ótimo. Vou começar com a Alicia. Tá comigo, Alicia? Fala comigo, Alicia. Oi. Alicia, quantas faces tem esse cara? Quantos polígonos eu preciso para gerar este sólido que está aí na tela? 5? 5. Se ele é um poliedro formado por 5 polígonos, o nome dele se chama 5, qual a palavra que indica 5? Penta, e o sufixo é sempre edro. Pentaedro, porque ele possui 5 faces. Beleza. Vivian? Fala comigo, Vivian. Vivian, fala comigo. Vivian, é para você falar, Vivian. Vivian. Abre o microfone, fala comigo, deixa de vergonha. Vai ter que estar sem microfone. Não dá. Muito barulho aqui. Cachorro latindo, neném chorando, criança correndo. Então, continua no chat mesmo. Vivian, seguinte. Olha a minha próxima figura aqui. Deixa eu fechar esse chat aqui que tá... eu não consigo digitar com ele. Vivian, quantos polígonos eu preciso para formar esta figura? Que, inclusive, dependendo do ponto de vista, ela pode ser vista de diversas maneiras. Mas, Vivian, quantos polígonos? 4. Como ele se chama, Vivian? Tipo isso. Como ele se chama? 4. 4. O número 4 a gente chama na geometria de... Começa com T. Não vai escrever para mim? Ah, tetra. Então ele é tetraedro. Beleza. Porque ele possui 4 faces. Beleza. Daniel, tá comigo? Tô. Fala comigo, jogador. Alô. Daniel. Isso aí, Daniel. Próximo. Quantos polígonos você precisa para formar essa caixinha? Que, inclusive, é o nosso sólido mais famoso.
tem o apelido de paralelepípedo? 6. 6. Como é que ele se chama? Hexaedro. Hexaedro. Beleza, jogador. Hexaedro. Deixa eu ver se tem mais um. Tem. Deixa eu ver quem é que vai falar isso para mim. Vamos ver. Ixi, passei demais. Vamos ver. Isabela Lopes. Isabela Lopes, fala comigo. Boa noite. Isabela Lopes. Isabela. Fala comigo, Isabela, por favor. Nada de chat. Abre o microfone, fala comigo. Isabela. Está falando sozinho, Isabela? Obrigado, hein, Isabela. Valeu. Beleza. Vai me deixar falando sozinho. Obrigado, obrigado. Até dei a resposta ali. Tudo bem. Joia. A outra Isabela, então, fala comigo. Não, agora Oi. ela tá lá no chat. Não. Isabela, ótimo, Isabela, que não é a Lopes. Isabela, este poliedro que você enxerga ou não enxerga, quantas faces ele possui? Quantos polígonos? E qual o nome dele? Dá para contar as 6, né? Mas Ótimo. tem que ver, tipo, do outro lado também vai ter 6, né? Esse era o objetivo. Qual é o grande problema da geometria espacial? Como ele é um sólido em 3 dimensões, a gente normalmente representa isso aí numa folha de papel, num quadro, numa tela de computador, que é plano, a gente não consegue ter a noção de profundidade. Ok? Então, por esse motivo, quanto mais polígonos você vai colocando no seu poliedro, pior vai ficando da gente identificar esse sólido. Vai piorando as coisas. Então, muito bem, Isabela, esse cara, ele pode ter essas 6 faces que a gente está vendo e lá no fundo outras 6, que no caso é a intenção. Na verdade, esse cara, então, seria um dodecaedro, 12 faces. Mas a nossa listinha que você vai receber para a aula de sexta, Isabela, tem uma questão lá muito parecida com essa, só que no texto ele deixa claro que a base do poliedro é uma figura plana. Então, se fosse essa figura aí, a base sendo uma figura plana, então você está vendo 6 e lá embaixo uma figura só. 7 seriam 7 faces, ok? Na lista de exercícios que você vai receber tem essa questãozinha lá, para você trabalhar com poliedros. Então, a ideia é, dá para a gente identificar? Dá. Só que quanto mais faces vão sendo inseridas, pior fica para a gente identificar esses elementos, porque nossos olhos não conseguem enxergar uma figura espacial representada num elemento plano, que normalmente é uma folha de papel ou uma tela qualquer. Beleza? Muito bem. Agora chegou a hora de a gente analisar os elementos que compõem os nossos poliedros. São 3, ok? E eles são chamados de faces, vértices e arestas. Acabamos de ver o principal deles é quem dá nome ao poliedro, que são as faces. São os polígonos que formam o poliedro. Beleza. Só que o segundo elemento nosso são as arestas. A geometria espacial chamava esses caras de lados. Lados eram todos os segmentos de reta que formavam a nossa figura. Na geometria espacial, a gente troca a palavra lado pela palavra aresta. Então, as arestas são todos os segmentos de reta que formam os nossos polígonos, que aí sim vão dar forma ao poliedro. Arestas, ok? Um segmento comum entre duas faces. E quando essas arestas se encontram, formam vértices. Beleza? Então, vértices, onde se encontram as arestas ou onde se encontram as faces. São esses 3 elementos, chamaremos faces de F, arestas de A e vértices de V. Vamos usar as iniciais para representar esses caras. Por quê? Porque agora eu tenho a minha
chamada relação de Euler, mas antes de mostrar a relação de Euler, vamos a alguns exemplos de alguns poliedros. Agora eu preciso da Lara. Fala comigo, Lara. Não, Lara, vai dizer que você está sem microfone também, tem barulho aí, Lara. Lara, abre esse microfone, fala comigo. Lara. Lara. Está sem microfone. Aposto que a desculpa é essa. Meu PC está mal funcionando. Lara, quantas faces este sólido que você está enxergando ele possui? E aproveita e me diga o nome dele. Quantas faces, quantos polígonos são necessários para formar essa pequena pirâmide? 5. Qual é o nome dele? Quem tem 5 faces se chama... 5 faces se chama pentaedro. Beleza. Então, ele tem 5 faces. Continua comigo, Lara. 5 faces. Lara, quantos vértices esse cara tem? E eu te ajudei porque eu coloquei bolinhas nos vértices. Quantos vértices esse camarada possui? Fala comigo, Lara. Quantas arestas, Lara? Quantos segmentos de retas são necessários para gerar este sólido? Quantas arestas? Lara. Lara. Não me abandona não, Lara. 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 Oh, Lara. Lara me abandonou, né? 8. Isso aí, Lara. 8. 8. 4 aqui na base e mais 4 nas laterais. Deixa eu aproveitar e pegar meu pincel aqui. Caneta preta. Ok. Ótimo. Então, esse cara tem 8 arestas. Beleza. Show de bola. Natália. Natália. Fale comigo, Natália. Oi. Natália, minha próxima figura. Quantas faces esse cara possui e como ele se chama? Sete faces. Heptaedro. Heptaedro. Ele tem 5 nas laterais, mais um em cima e mais outro embaixo. 7 faces, se chama heptaedro. Quantos vértices, Natália? Quantos vértices? 10. Ele tem 5 vértices em cima, 5 vértices. Natália, quantas arestas ele possui? 15. 15 arestas. 5 segmentos em cima, 5 segmentos embaixo e 5 na vertical. 15 arestas ao todo. Beleza. Deixa eu ver quem ainda não me ajudou. Eduarda, que chegou agora. Fala comigo, Eduarda. Eduarda. Nossa, já sumiu? Nossa, chegou e já vazou. Isabela Lopes. Você vai continuar me ignorando, né? Isabela. Vai continuar me ignorando. Anthony, já já vou para você, tá? Isabela vai me ignorar. Beleza. Alícia, preciso de você de novo, então. Oi. Alícia, próxima figura. Quantas faces esse cara possui? É um outro tipo de pirâmide. 6. 6. 5 triângulos em volta e um pentágono na base. 6 faces. Quantos vértices, Alícia?
6. 6. 5 lá na base e mais umzinho em cima. 6. Ótimo. Quantas arestas? 10. 10. 5 na base, 5. E outras 5 que sobem e se encontram lá no vérticezinho, 10. Alguém está falando comigo. Quer ver? Quem é? Isabela. Ó, aposto. Por que Anthony é o mais inteligente? Nossa. Vocês estão se subestimando, hein? Daniel, então vai para você. Toma. Toma. Fala comigo, Daniel. Fala comigo. Não vai fugir agora também, não. Fugir já era. Eu nem estou te ouvindo direito. Pode aumentar seu microfone. Olô. Oi. Vamos lá. Eu estou te ouvindo. Não vai fugir não, que agora é sua. Reclamou, vai levar agora. Toma. Daniel, quantas faces esse cara possui? Falei que quanto mais faces a gente coloca, às vezes pior é da gente enxergar o sólido. Quantas faces esse cidadão possui? Foi uma fase passageira de monitoria. 8? 8. Vou contar contigo, hein, Daniel? Vamos lá. Vamos ver, qualquer coisa Daniel. eu tô sem óculos. Vamos. Ah, para de show. Daniel, eu tenho um retângulo aqui em cima, 1, outro retângulo aqui, 2, outro aqui, 3, 4. Lá no chão eu tenho 1, 5. Em pezinho aqui eu tenho uma parede, 6. Eu tenho esse cara em formato de L aqui na frente, 7, né? E o mesmo L lá atrás, 8. Beleza, moleque. 8 fácil. Como é que ele se chama? Octaedro. Octaedro. Continua comigo, Daniel. Daniel, quantos vértices esse cara possui? Vou mudar de cor. Quantos vértices? Agora eu vou de vermelho. Quantos vértices? 12? 12. Contemos. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e lá no cantinho, 12. Beleza, garoto? E por fim, quantas faces esse cara possui? Aliás, faces não, desculpa, quantas arestas? Quantas arestas? $18? 18. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lá atrás e tem um escondidinho aqui, ó. 18, em pezinho lá atrás também. 18. Ô, garoto. 18. Beleza? Então, meus queridos, observe que esses são os 3 elementos que todo poliedro possui. Porém, deixa eu ver aqui quem está falando comigo. Deus faz milagre. Para com isso, Daniel. Para de show. Ó, que esses vão sendo inseridas, pior é para a gente enxergar esse cara. Nossa visão começa a ficar mais limitada. Foi uma das razões que esse camarada, conhecido aqui no Brasil como Euler, beleza? Ele, observando isso que nós fizemos, só que com uma quantidade muito maior de sólidos, ele observou aqui o que eu destaquei nas variáveis que estão em branco e as variáveis e a variável que está em amarelo. Ok? Então, por pura observação,
Joia? Observou-se que, se nós somássemos vértices e faces, o resultado dessa soma, comparado ao número de arestas, tinha uma lógica, ok? Então, faces somados com vértices seguiam um padrão se comparado ao número de arestas. Primeira figurinha, soma vale 10, aresta 8. Segunda figurinha, soma 17, aresta 15. Terceira figurinha, soma 12, aresta 10. A quarta, soma 20, 18. Ou seja, o número de arestas era sempre equivalente a 2 unidades a menos do que a soma de faces e vértices. E Euler, então, organizou isso aí numa equação chamada de relação de Euler, onde, somando vértices mais faces, esse resultado dava o mesmo se eu pegasse o número de arestas e acrescentasse 2 unidades. Porque o número de arestas era sempre 2 a menos do que a soma. Então, para ficar igual, ele acrescentava 2 unidades às arestas. Como você vai organizar essa expressão do jeito que você quiser? Essa é uma das maneiras. V mais F igual a A mais 2. Certo? Então, é a relação que Euler encontrou. Chega na pessoa que gosta e solta um vão. Anthony gosta dessas formas de decorar as coisas. É isso aí. Eu já não sou muito fã, não. Minha memória não é boa, Anthony. Por isso que quanto mais coisas eu acrescentar a forma de memorizar, para mim é pior. Mas é uma boa. Vamos fazer amor a 2. Boa, boa, gostei. Beleza? Mas, meus queridos, a relação de Euler, ao mesmo tempo que ela vem para ajudar, ela também pode vir para nos tentar complicar. Observe, por favor. Vou te dar 2 exemplos, aliás, 3 exemplos, de como a relação de Euler pode ser aplicada, mas com casos diferentes dos nossos poliedros. Então, o nosso primeiro caso, eu coloquei exemplo 1, mas seria caso 1, são aquelas questões onde você pode até não saber, não enxergar o que vai sair daquela figura, mas você sabe, pelo menos, qual é o formato das faces que compõem aquele sólido. Beleza? Você não é obrigado a saber qual é o resultado final dele, mas você sabe qual é o formato das faces que você possui. Observe este primeiro exemplo. A figura a seguir representa uma planificação de um poliedro convexo. Ele é um poliedro porque ele não é formado por elementos circulares, são só polígonos. E quer saber quantos vértices esse poliedro possui. Ele está aberto poliedro como se fosse uma caixinha, um recipiente. Só que nós abrimos esse recipiente. Quando a gente abre, a gente planeou, mas tem sólidos que são péssimos para a gente enxergar. E a ideia não é que você enxergue esse sólido, é saber o que fazer com ele. Então, observe que nós sabemos, você pode até não estar enxergando o resultado final desse cara depois de montado, mas você sabe quais são todas as formas geométricas que compõem esse sólido. Então, a gente sabe, por exemplo, que este sólido ele é formado por 2 pentágonos e 5 quadrados ou retângulos, não importa, 5 quadriláteros. 2 pentágonos e 5 quadriláteros. Confere, Natália. Natália fugiu. Natália fugiu. Natália não vai falar comigo também. Vocês vão ficar de sacanagem comigo hoje, né? Ótimo. Vocês vão ficar me boicotando hoje. Obrigado. Ok.
Beleza. Então, queridos, quando você tem esse tipo de questão de poliedro, onde ele te diz, seja na figura ou seja simplesmente por um texto, ele te diz qual é o formato das faces. Um poliedro é formado por 7 triângulos, 8 pentágonos, 14 hexágonos. Você pode não saber o que vai sair dali, mas se ele te dá uma lista te mostrando todos os formatos das faces que você possui, então você vai resolver esse tipo de questão através desse modelo. Primeiro, toda vez que isso acontecer, meus queridos, você sabe desde... Oh, caramba, por que não está acontecendo nada aqui? Oh, meu Deus. Eu estou travado para vocês? Ei? Não. Não. Não? Ah, tá, ok. Então, quando isso acontecer, você sempre vai saber qual é o número de faces que você possui. Basta somar todas elas. Mesmo naquelas questões que dizem assim, ó, tem questões de poliedro, e isso está na nossa listinha, ele diz assim, um poliedro é formado por 5 faces triangulares, 6 faces pentagonais e o restante das faces são hexagonais. Ah, ele não disse quem são os restantes, vou chamar de X. Mas, de qualquer maneira, o número total de faces vai ser a soma de todos esses caras. O número total de faces vai ser 11 mais X. Então, mesmo quando você não sabe o número final, o número de cada um dos tipos de faces, você sempre vai começar esse tipo de questão somando o total de faces. Pode ser que isso dê um número ou pode ser que isso dê para você uma expressão. Mas o início sempre é determine o número de faces que esse cara possui. É só pegar a sua lista de polígonos e somar todas elas. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, que é a mais importante desse tipo de questão, é o seguinte: todas as vezes, guarde as vezes, onde você sabe o formato das faces, você pode até não saber a quantidade delas, mas quando você sabe o formato das faces, você vai usar esta expressão para determinar o número de arestas que esse cara possui. Você vai somar todos os lados de todas as faces e dividir por 2. Te explico o que quer dizer essa fórmula. Quer dizer o seguinte, então, 100% das vezes que você souber o formato das faces, você tem que usar essa expressão, senão não vai sair do lugar. Vou pegar uma figurinha conhecida só para exemplificar essa fórmula que eu te apresentei aí, que é o seguinte. Aqui tem uma pirâmide de base quadrada. Caramba, deu meu horário, é isso? Ou não? Não, né? Nós começamos 8h10, não é isso? Ei, fala comigo. Sim. Vamos até as 9, é isso? Sim. Obrigado. Nossa, tá de mau humor, Natália. Vamos lá. Nessa pirâmide, óbvio que eu não aplicaria esse tipo de resolução na pirâmide, porque a pirâmide é fácil de identificar os elementos. Isso aqui é para figuras maiores, que a gente não enxerga direito. Mas eu vou usar essa para exemplificar. Essa pirâmide é formada por 4 triângulos e um quadrilátero na base. Então, ao todo, ele teria 5 faces. Ótimo. Foi o que eu fiz aqui no início. Somei todas elas. Aí depois eu aplico essa formulazinha, que é somar todos os lados de todas as faces. Que é você fazer o seguinte, bom, eu tenho 4 faces triangulares, cada triângulo tem 3 lados. Só que são 4 triângulos. Então, ao todo, eu tenho 4 vezes 3 lados.
Eu tenho 12 lados porque eu estou somando todos os lados de todos os meus polígonos, todas as minhas faces. 3, mais 3, mais 3, mais 3, 4 vezes. E, além disso, eu tenho mais lados. Então, ao todo, nós teríamos 12 com 4, 16 arestas. Só que essa fórmula divide por 2. São 8 arestas. Tá travado, Por que divide por professor. 2, meus queridos? Por quê? Quando você falou que se juntou com um lado de outro triângulo. Então, quando dois se juntam mais. Tá me ouvindo? Nossa, está gravando e eu falei palavrão. Ei, 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 ei. Vocês estão me ouvindo? Ei, ei, Oi. ei. Estão Sim. me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim. Vocês estão... Beleza. Onde que eu parei, que eu travei? Onde eu parei? Fala comigo, por favor. Para mim começou a travar ali quando você estava explicando a fórmula de 4 vezes 3 mais Beleza. 1 vezes 4 ali. Mas entendeu por que 4 vezes 3? São 4 figuras que possuem 3 lados. Mais uma figura que possui 4 lados. Ok? Ok. E por que divide por 2? Porque é o que eu estava dizendo aqui, ó. Quando você pega 2 daqueles triângulos e você pega um lado de um e junta com a aresta, confere? Certo? Ei. Certo. Quando você pega aqui, ó, um lado de um triângulo e junta com um lado daquele quadrado, 2 lados se juntaram, transformou em uma aresta. Então, a cada 2 lados que você tem, esses 2 lados se juntam e viram uma aresta. Por isso que eu somo todos os lados e divido por 2, que vai me dar um número de arestas. Ok? Então, nessa questão, eu tenho 2 pentágonos. Então, cada pentágono com 5 lados, mas eles aparecem 2 vezes. E os meus quadriláteros, não sei se é quadrado ou retângulo, não importa, eles têm 4 lados, só que eles aparecem 5 vezes. Então, o número total de lados é 10 com mais 20, 30, só que a cada 2 lados vira uma aresta, divide por 2, 15 arestas. Meus queridos, entenderam essa formulazinha? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então, você vai usar essa expressão todas as vezes que ele te der uma lista lá assim, ó, o poliedro é formado por tantos triângulos, tantos pentágonos, tantos hexágonos, ou quando ela vier aberta e você não sabe o que vai surgir depois de fechado. Então, você começou com F, calculou o Azinho, e a terceira e última etapa sempre será a aplicação da relação de Euler. Então, V eu não sei, faces eu tinha descoberto valendo 7, arestas nós calculamos 15, aplicando a relação de Euler, Vzinho igual a 10, então aí está a nossa alternativa B, ok? Então, caso número 1, quando você conhece o formato das faces. Beleza? Acho que dá tempo para a gente ir para o caso número 2. Caso 2. Quando agora o seu texto vier falando dos ângulos que o seu poliedro possui, que são os chamados ângulos poliédricos. Ângulos poliédricos. Ok? Exemplo 2. Por exemplo,
É isso aí, ó. Um poliedro constituído acento, por 5 ângulos triédricos, caneta, 5 ângulos traédricos e faltou aqui também, ângulo, um ângulo pentaédrico. Tem que consertar tudo isso. 5 ângulos triédricos, 5 ângulos tetraédricos e um ângulo pentaédrico. Faltou o acento em todos os ângulos aí. Pergunta quantas arestas e quantas faces tem esse poliedro. Meus queridos, primeiro eu vou te explicar o que são ângulos poliédricos, ok? Primeiro, tiver probleminhas que falam no item anterior, eles citavam, não se esqueçam que ângulos são sempre formados em vértices. Então, se você 5 ângulos aqui, mais outros 5 ângulos de outros. Quando citar ângulos, ele está te dando de bandeja o número de vértices. Galera, alguém Oi. fala comigo, pelo amor de Deus. Aqui, oi. Nossa, Alô. achei que alguém tinha me desligado. Vem cá, eu posso Não. continuar? Não. Pode. Acho que Por pode. eu não posso continuar? Não, pode sim, pode sim. 5 minutos só para eu terminar esse exemplo. Pode ser? Pode. Pode. Beleza, então vamos lá. E eu tenho que compartilhar de novo, vocês não estão vendo a tela, né? Sim, tem que compartilhar de Deixa eu novo. compartilhar de novo aqui, então. Beleza. Estão enxergando? Eita,
Vocês estão Sim. enxergando? Uhum. Professor? Eu ainda estava on. Oi. Você começou a travar quando você começou a explicar esse exemplo 2. Oi. Oi? Xande? Então, vamos lá. Oi. Tá me ouvindo então agora? Agora tá. Tá travando Tá me ainda. ouvindo não? Sim, agora tá. Natália, tá me ouvindo? Dá pra ouvir. Caramba. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Ótimo. Então vamos lá. Chatos. O que eu falei foi, nesse segundo exemplo, quando ele cita para você os ângulos, ângulos são formados em vértices. Então, quando ele cita os tipos de ângulos que um poliedro possui, ele está te entregando de bandeja quantos vértices esse cara possui. Então, quando ele traz uma lista, 5 ângulos tri, outros 5 tetra e mais um penta, então você tem ao todo 11 ângulos. 5 de um tipo, outros 5 de outro, mais umzinho de outro. 11 ângulos, e se tem 11 ângulos, esses ângulos são formados em vértices. 11 vértices. Ok a fase número 1 desse tipo de questão? Sim. Uhum. Ótimo. Sim. Fase número 2, que é parecida com a fase 2 do exemplo anterior, que é o seguinte. Meus queridos, a fase 2 te explica o que são esses ângulos poliédricos. E eu vou te explicar isso com uma figura. Eu vou usar a mesma figura que eu usei no exemplo anterior, que é aquela nossa pirâmidezinha de base quadrada. Então está aqui minha pirâmide de base quadrada, um rabisco mesmo. Isso é uma obra de arte impressionista. Está aqui, ó. Beleza. Meus queridos, nessa pirâmide nós temos 5 vértices. Então, significa que nós temos 5 ângulos. Quando ele fala ângulo triédrico, é porque existem 3 arestas partindo ou chegando naquele ângulo, ou naquele vértice. Por exemplo, aqui tem um ângulo triédrico. Por quê? Porque naquele vérticezinho eu consigo enxergar 1, 2, 3 arestas partindo dele. Ângulo triédrico. Neste outro vértice, arestas partindo dele. Beleza? Aqui em cima, deixa eu trocar de cor agora, em laranja. Aqui em cima eu tenho um ângulo tetraédrico, porque eu tenho 1, 2, 3 e lá atrás tem outra. 4 arestas saindo daquele vértice. Classifica um ângulo no nosso poliédrico? Vai depender de quantas arestas partem ou chegam naquele vértice. Entendido? Sim. Sim. Beleza. Então, observe nessa figura. O que você vai fazer? Assim como a gente fez lá na questão anterior, agora eu vou pegar cada vértice e contar separadamente o número de arestas. É como se eu tivesse o seguinte, ó. Aqui é um ângulo triédrico, eu tenho 1, 2, 3 arestas. Aqui eu tenho outro, 1, 2, 3, já são 6. Aqui atrás, triédrico, 1, 2, 3, 9. Aqui atrás são 3 de novo, 12. Aqui em cima são 4 arestas saindo do vértice, 12 mais 4, 16. Ou seja, você vai pegar vértice por vértice e somar o número de arestas que estão saindo de cada uma. Aqui a minha soma deu 16. Porém, quando eu faço essa soma 16, eu divido por 2. Por quê? Porque a aresta que eu conto saindo desse vértice
é a mesma que sai deste outro vértice, mas é uma única aresta. A aresta que vai é a mesma que volta. Então, por essa razão, a gente divide por 2 e daria um total de 8. Ou seja, para você encontrar o número de arestas, nesse tipo de questão, você vai somar todas as arestas que partem de todos os vértices. Deixa eu apagar isso. Significa você tem 5 ângulos tetraédricos, partem 4 arestas. Você tem um ângulo pentaédrico, um ângulo de onde partem 5 arestas. Então, eu estou somando as arestas uma por uma em cada um dos vértices. E depois que eu somo, divido por 2, porque a aresta que vai é a mesma que volta. Para não ter essa duplicidade, nós dividimos por... V, eu já sabia que era 11. Faces, eu não sabia ainda. Arestas, nós calculamos. E o 2 é sempre fixo. 22 menos 11 totalizam 11 faces. Um decaedro. Um com N, um decaedro. Eles entenderam o exemplo 2? Sim. Deu umas Sim. bugadas, mas sim. Que bom. Deu para entender? Deu para entender. Sim, deu. Deu para entender. Deu. Que bom. Ótimo. Beleza. Acho que eu tenho um exemplo. Poliedros regulares. Isso aqui vai ser a gente praticar. Beleza? Embora falte a gente falar de poliedros regulares um pouquinho. Mas sexta-feira a gente fala sobre isso. Beleza? Por hoje é isso. Deixa eu tirar aqui compartilhamento. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Até sexta-feira. Grande abraço. Tchau, tchau.